Neste momento, o líder do PL na Câmara dos Deputados fala com a imprensa. Temos a CPI na Câmara dos Deputados, fazemos essa coletiva com intérprete de Libras, a convite do próprio deputado Coronel Crisóstomo, que já identificou que uma série de pessoas, não é, que necessita dos surdos, que necessitam da comunicação através de Libras, estão sendo roubadas para a gente se comunicar com essas pessoas. Além disso, nós temos o que vocês já sabem, a comunicação de Libras e o que mais? Pessoas que não conseguem... E as pessoas que também têm problema com deficiência visual. Então, para essas pessoas, eu estou falando aqui do plenário da Câmara dos Deputados, no Salão Verde. Estou de terno cor chumbo, gravata vinho, gravata é cinza ou cor chumbo, cinza ou chumbo, tá? Gravata vinho, camisa branca, tenho 1,88 de altura, 50 anos de idade, meu nome é Sóstenes Cavalcante, sou deputado federal do PL Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara dos Deputados. Com essas inscrições, as pessoas com dificuldade visual, eu me identifico e passo a dizer que o PL tem a grata satisfação de, junto com colegas de outros partidos, como está aqui o nosso querido Sargento Faur, que é do PSD, progressistas, que está aqui o Evair de Mello, conseguimos juntos 184 assinaturas neste exato momento e parabenizar o trabalho de todos que assinaram, mas em especial do nosso querido Coronel Crisóstomo, que representa o estado de Rondônia neste parlamento. E quem passo a palavra agora para responder a vocês perguntas. Os demais também falam. Você quer falar por último, é isso? Isso. Então passo aqui ao Faú, ao nosso querido Evair, e depois, por último, o querido Coronel Crisóstomo fala e a gente fica aberto a perguntas. Obrigado, líder. Eu sou o deputado federal Sargento Faur, do Paraná. Quem me conhece sabe que sou policial militar. Eu vou ser bem breve. Como policial militar, eu não gosto de ladrão. Agora, de ladrão que rouba aposentado, eu tenho nojo. Por isso eu fui um dos primeiros que assinei essa CPI quando foi apresentado pelo Coronel Crisóstomo. Nós queremos investigar, doa a quem doer, principalmente se tiver envolvimento do irmão do presidente da República, que daí seria o DNA do crime. Sargento Faur, força e honra, muito obrigado. Boa tarde a todos, sou o deputado federal Evair de Mello, do estado do Espírito Santo. Dizer para vocês que quem acompanhou ontem a audiência pública com a presença do Lupe, nós desmascaramos as mentiras que ele estava contando para vocês da imprensa e, naturalmente, para os brasileiros, dizendo que teve conhecimento dessa denúncia numa reunião interna no Ministério e que depois, há um ano atrás, ficou tendo conhecimento. Nós desmascaramos o ministro, porque em 7 de março de 2023, eu notifiquei pessoalmente, falando para ele desses roubos e desses desvios. No mês seguinte, que é o mês de abril, presidido pela deputada do PL, Bia Kiss, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, tive a oportunidade de o convocá-lo, ele esteve aqui na casa e, novamente, em abril de 23, voltei a tratar do tema. Apresentei a ele 28 requerimentos e notificações que eu fiz ao seu gabinete e não obtive nenhuma resposta ao longo desse período. Nesse meio do caminho, também provoquei o ministro Haddad, ministra Simone Tebet, provoquei também a Polícia Federal, ao TCU e à AGU. E foi a partir do nosso documento de março de 23 que a Polícia Federal começou a investigação. O ministro mente quando ele diz que foi o governo que pediu a investigação. Mentiu e nós provamos que ele mentiu. Aí me questionou naturalmente, porque com muita honra eu fui dos líderes, junto aqui com sócios, com meus colegas,
do Coronel Crisóstomo, dos líderes do governo Jair Bolsonaro aqui nessa casa. Ah, mas as denúncias remontam talvez a 29. Óbvio. A 19, desculpa. Se eu apresentei a denúncia em março de 23, possivelmente, durante o período Bolsonaro, essas podem ter acontecido algumas irregularidades. Mas quando ele diz isso, ele assume também o crime pelo lado dos seus... Quando você vai ver as instituições e os sindicatos que cometeram esses crimes, claramente são ligados aos partidos de esquerda, ao PT, ao PDT, ao PSOL, à Rede e ao PSB. Portanto, esses bandidos e criminosos dos sindicatos, quando nós tivemos a coragem de votar contra a contribuição sindical obrigatória, eles se reinventaram no crime. Bandido e ladrão é tudo menos bobo e burro, são inteligentes, são hábeis. Naturalmente, construíram uma plataforma de obter recursos para a manutenção, naturalmente, das suas despesas pessoais e também de movimentos políticos. Portanto, nós já pedimos, inclusive, também o afastamento imediato de todos os sindicatos, dos diretores de sindicatos e dessas associações. Mais do que o afastamento, Sócio Crisóstomo e FAU, nós pedimos a intervenção pelo Ministério Público e o Judiciário, porque está identificada aí uma quadrilha que foi montada. O ministro, naturalmente, ficou sem argumentos, porque nós provamos que ele já sabe isso com antecedência, e o pior, ele admite isso, que ele conversou com o presidente da República. Então, crime de responsabilidade, crime de omissão e prevaricação. Por isso, também já começa a tramitar aqui na casa um pedido de impeachment do presidente da República, que vai levar mais essa no currículo, para que possa ficar caracterizado que ele tinha ciência, conhecimento do crime e só agiu tardiamente depois que foi acionado pela imprensa por todos nós. Uma vergonha. Bom, existem situações que marcaram a história do Congresso Nacional em CPIs. Eu participei, fui subrelator da CPI da Petrobras e fui o relator da CPI do BNDES. A CPI do INSS é uma CPI extremamente importante e necessária. O que aconteceu foi gravíssimo. E se ontem, no plenário das comissões, quando tivemos a presença do ministro, o ministro, na sua palavra, disse que quem roubou tem que ser preso, o governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações. Quem não deve, não teme. A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados. Isso é uma coisa gravíssima. É uma CPI que eu equiparo a importância à CPI da Petrobras, a CPI do BNDES, que desviaram bilhões de reais do Brasil. Mas, nesse caso, os bilhões de reais foram desviados de idosos, de aposentados, numa covardia sem tamanho. Então, eu espero que, com o diálogo, a gente instale essa CPI o mais Gente, o que vocês estão vendo é a cúpula do PL na Câmara Federal. Líder, ex-líder, esse daí, Altineu Cortes, foi líder no ano passado, agora é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Eles se juntaram ali para fazer uma defesa enfática pela instalação da CPI do INSS. Mais cedo, a gente viu quando os líderes saíram da reunião, saíram sem uma afirmativa a respeito da instalação, o requerimento... Opa, vamos ouvir, já a gente volta. Aqui presente, senhores parlamentares, assessores, e quero me identificar para aquelas pessoas que têm problema de visão. Por que estou falando isso? Porque já identifiquei que muitas dessas pessoas são aposentados ou pensionistas do INSS. E esses também estão sendo roubados por esse governo. E também, aqui à minha esquerda, temos a intérprete de Libras. Pelo mesmo motivo, fiz questão de, e agora vou me identificar,
E a intérprete de Libras está aqui exatamente porque essas pessoas surdas e mudas também estão sendo roubadas. Sou o deputado federal Coronel Crisóstomo, do estado de Rondônia, 1,69 m, tenho cor parda, estou com um terno azul, gravata azul, camisa branca. Nesse momento, senhores, quero identificar o porquê a CPI. No momento que eu tomei conhecimento, no meu estado de Rondônia, que aposentados e pensionistas estavam sendo roubados do governo, e um pouco da imprensa também dizendo verdades sobre a atuação da Polícia Federal, e quando trataram do montante de mais de 6 bilhões de reais sendo tirado dos mais pobres, daqueles que estão às margens, o que ganha menos de todos, em média um salário mínimo, um pouco mais, não dava para eu ficar parado. E eu quero aqui, antes de falar mais alguma coisa, eu quero ser justo, eu quero ser muito responsável como um parlamentar. Essa CPI, antes de eu pedir para que ela fosse o requerimento para que eu pudesse pegar assinaturas, os meus assessores, e eu vou citar o nome de um, eu tenho que ser leal, Fabiano, ele por si só, sem eu tomar conhecimento, criou o requerimento e protocolou, logicamente com minha autorização, para a criação dessa CPI. E o que mais me pasmou, o que mais me deixou espantado, eu quero falar a voz do povo, porque é o povo que está me ouvindo. O que me deixou espantado foi que a Polícia Federal, dentro da sua investigação, e a CGU, disse que tinham conhecimento sobre esse roubo. E ontem, aqui, numa comissão na Previdência, o próprio ministro Lupe declarou: eu tinha conhecimento em 2023 que estavam roubando do INSS. A pergunta que fica é o seguinte: ministro Lupe, o que o senhor fez para impedir? Eu já sei, nada. Eu até pedi para o ministro Lupe pedir para sair, porque não dá para uma CPI investigar casos, muitos deles são políticos, com o ministro dentro do ministério, com certeza fazendo os seus acordos contra as investigações. A minha sugestão aqui diante do Brasil é que o ministro Lupe peça para sair, se não pediu ainda, peça agora, e que o governo retire ele do ministério. Não dá para mantermos um ministro que sabe que mais de 60% das pessoas que estão sendo roubadas... Estamos acompanhando então o deputado Crisóstomo, que é responsável por apresentar o pedido de CPI do INSS. O pedido foi apresentado, agora é uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, a instalação